E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês um pouquinho sobre a minha história, tipo, como que foi pra mim estudar em escola pública, sair de escola pública, entrar em cursinho e depois entrar na faculdade agora e o choque de realidade que isso foi pra mim. Começando na escola pública, lá eu só percebi certas coisas, tipo, quanto ao quanto de conteúdo eu aprendia e que não era o suficiente depois que eu entrei no cursinho ou que eu entrei em contato com outras pessoas que estudavam em escolas particulares ou as melhores escolas da cidade. Eu não acho que a escola pública seja ruim, eu só acho que a gente que estuda em escola pública tem muito menos conteúdos do que a galera que estuda em colégio particular. Enquanto a galera do colégio particular no terceirão tem uma revisão e tem praticamente um cursinho, a galera que tá no ensino médio do público, a gente só tem, tipo, alguns conteúdos, 3 ou 4, e eu senti muita falta, principalmente em química, matemática. No meu ensino médio, eu passei o terceirão inteiro estudando química orgânica. E foi só isso que eu estudei no ensino médio, no terceirão. No segundo ano, eu aprendi algumas coisas de química inorgânica. No primeiro ano, eu não chego a nem lembrar o que eu aprendi, mas eu sinto que foi pouco conteúdo, sabe? Não chega nem perto do tanto que cai no vestibular mesmo. Então, tipo, e o nível, assim, no ensino fundamental, parece que tá muito atrasado, sabe? Enquanto a galera que tá no quinto ano do público tá aprendendo coisas que a galera da escola particular tá aprendendo, tipo, no terceiro ano, no quarto. É um ano, dois de atraso que, tipo, chega lá na frente e não dá, parece que não dá conta de dar todo o conteúdo, sabe? Porém, tem um lado bom que, tipo, os alunos de escola particular sofrem muito mais pressão, porque é muito mais conteúdo que eles têm que aprender, mas em questão de, tipo, ter o conteúdo é mais complicado para quem é de escola pública. Tem que correr muito mais atrás, porque só a escola em si não dá todo o conteúdo, tipo, na grade deles. Eu não sei se lá tem para dar todo esse conteúdo, mas eu sei que muitas vezes não dava tempo e o professor já corria assim para conseguir passar tudo que ele queria passar, porque tudo que é para passar não ia dar para passar, sabe? Era uma coisa assim. E aí, quando eu entrei no cursinho, meu primeiro ano de cursinho foi tipo assim, uou! Eu nunca vi essas coisas na minha vida. Tipo, trigonometria, estequiometria, deixa eu ver o que mais. Função inversa, função composta, função exponencial, vi muito pouco. Física, meu Deus, eu vi muita coisa que eu não tive. Até que no terceirão eu tive muita coisa assim, tipo, tive bastante do essencial pro vestibular, mas foi muito pouco, sabe? E eu tinha coisas que eu parava no meio da aula e eu ficava só pensando, que porra é essa? Sério, eu nunca tinha visto aquilo, tipo, parecia um monstro de 7 cabeças pra mim. Então foi um choque muito grande quando eu entrei no cursinho. Então, tipo assim, o que eu vejo de diferença é que a galera que sai de uma escola particular e ela entra num cursinho, ela já tem alguma ideia do que é aquele conteúdo, então pra ela vai ser muito mais fácil só chegar, dar uma estudada e fazer exercícios. E isso facilita muito pra ela na hora de estudar e chegar lá na prova e bem, sabe? E quando a gente sai da escola pública e teve tipo um quarto do conteúdo que cai, você vai ter que se esforçar muito mais pra entender todo aquele conteúdo, aprender todo aquele conteúdo que você nunca viu na vida e que não é a coisa mais fácil do mundo. Não é tipo detalhes que você não viu, é tipo um conteúdo inteiro de matemática que você não faz ideia do que seja. Gente, números complexos. Eu nem sabia que isso existia até o ano passado. Então, aí o meu primeiro ano de cursinho, que foi, na real, foi no ano do terceirão, que eu já tive esse choque, daí eu fiquei tipo assim, como assim? Foi onde eu comecei a associar que tudo que a gente estava aprendendo ainda não era o suficiente. E aí quando eu entrei no outro ano, que eu não passei no primeiro ano pra medicina ainda que eu queria, então aí eu entrei lá e tal e
o primeiro ano de cursinho, assim, pra valer, porque aquele primeiro semestre que eu fiz, eu ganhei uma bolsa, foi mais pra eu ver, assim, tipo, que eu não sabia nada. Foi tipo isso, foi um cursinho que eu vi que eu não sabia nada. E no outro ano foi tipo, agora eu vou ver essas matérias. Então foi um ano de ver as matérias. Não foi um ano que eu aprendi muita coisa, o primeiro ano. Foi tipo um ano que eu vi. Eu vi muitos conteúdos que eu ainda não sabia, eu vi muitas coisas que eu ainda tinha que me ralar. E eu ralei estudando, fazendo resumo, porque eu nunca vi aquelas coisas na vida, imagina. Como que eu ia aprender aquilo, tipo, muito profundamente se eu nunca vi aquilo? Então, foi um ano assim, ó, cara, de exaustão mental, de tanta coisa que eu vi que eu não vi nos 3 anos de ensino médio, ou nunca tinha visto na minha vida. E aí, o ano passado, foi um ano que eu fiz um semi-extensivo, e foi o ano que eu realmente aprendi, porque daí eu já tinha visto todo o conteúdo, e aí eu, quando o professor chegava pra passar o conteúdo, eu já sabia do que ele tava falando. Então, pra mim, eu pensei, pô, a pessoa que sai do colégio, de um colégio bom, né? Tipo, também tem muito colégio particular que é mais ou menos assim. Mas eu digo um colégio bom, se a pessoa sai dali, ela já vai ter essa sensação que eu tive só no segundo ano de cursinho, sabe? Tipo, de chegar, olhar pro cara, isso aí eu já sei o que é, do que se trata. Eu talvez não tenha fixado na minha cabeça ainda, mas eu já sei do que se trata. Então eu só passei aí, professor, que eu já tô manjando, já só vou dar uma revisada, ver as partes mais difíceis e partir pros exercícios. E foi o que eu fiz o ano passado, foi um ano de muito exercício. Eu notei a diferença e a minha evolução, sabe? Mas pensa, foi um ano e pouco pra chegar onde eu cheguei. Aí, tá, o ano passado eu passei pra fisioterapia, que eu tô cursando, mas eu ainda vou tentar medicina. Eu ainda vou fazer mais um semestre de cursinho. E uma coisa que eu notei na faculdade é que, assim, a gente não dá valor nenhum pro conteúdo de ensino médio. A única coisa que a gente pensa quando a gente tá no cursinho ou no ensino médio é o seguinte: eu não vejo a hora disso acabar porque eu quero entrar na faculdade e aprender só o que eu gosto. Queridos, não se iludam. Se você não souber o básico do ensino médio, você vai se ferrar na faculdade. Desculpem a palavra, mas você vai... É sério, tipo, eu cheguei lá, tipo, na área da saúde, por exemplo, eu tenho bioquímica. Então, pensa, eu tive que aprender sobre água, minerais, só que muito mais aprofundado. E se tu não souber o básico, o professor já pressupõe que você já sabe, você já passou por aquilo. Então, aí você olha assim, putz, eu tive uma matéria que foi de morfofuncional e era sobre tecido epitelial ou tegumentar. E eu não lembrava sobre tecido conjuntivo, eu não lembrava muitas coisas, tipo, detalhes, sabe? E aí eu tive que pegar o meu material do cursinho e revisar tudo e eu pensei, putz, né? Tipo, a matéria do ensino médio é muito importante. Então, cara, estuda de verdade porque você vai chegar lá na faculdade e você vai ter que estudar de novo. Se você não estudou, você vai ter que estudar de novo se você não lembrar. Então, muita gente da minha sala, na faculdade, eu percebi que o pessoal às vezes ficava assim, meu Deus, o que a professora tá falando? E era assunto de cursinho e ensino médio, sabe? Então, se você não tem uma boa base, você vai dar com a cara assim, ó. Então, eu fico pensando, se uma pessoa que tá no ensino público, ela sai direto pra faculdade, mano, pensa o quanto essa pessoa não vai ter que batalhar pra estudar, vai ter que se matar estudando pra entender todo o conteúdo. Porque eu, por exemplo, eu tô vou, tipo, fazer 3 anos de cursinho. Eu vou ter uma boa base, assim como alguém que estudou em um colégio muito bom também vai ter uma boa base, mas eu imagino se eu tivesse saído direto do terceirão e ido pra uma faculdade, como seria? Como seria? O meu professor, tipo, ele já contou uma história pra gente, meu professor de química que eu tive, o Binho, um beijo, Binho, que aconteceu isso, ele saiu do ensino público e foi direto pra faculdade. E foi um baita choque, porque o professor não quer saber de onde você vem. Ele só quer que você estude, passe e ele não tá nem aí pra você, entendeu? Na faculdade você faz o seu e é isso. Então, se você sabe, se você já não sabe, ele não tá muito se importando, entendeu? Ele tem que passar o conteúdo dele, você tem que aprender e é isso. Então, essa foi a minha história. Se você passou pela mesma coisa, conta comigo, conta pra mim aqui. Se você é de escola particular, conta pra mim. Eu não falo mal de escola particular, não, tá? Eu acho que é top. Eu acho que o que tem que melhorar mesmo é a escola pública pra gente chegar no mesmo nível e não ser tanta desigualdade, assim, tipo,
tanta diferença de aprendizado entre um e outro, sabe? É isso. Um beijão, se você gostou, não esquece de deixar o joinha aqui embaixo, aqui, se inscrever no canal e se quiser receber notificações, lembra de clicar no sininho. Um beijo, tchau!